Oi, Andréia. Tá escrito que eu não posso te convidar para participar, ver se tu consegue me fazer o convite, pedir para participar para eu aceitar. Eu não tô conseguindo te chamar. Só um pouquinho, gente. Isso. Dá uma olhada no teu perfil, porque aparece como eu não consigo te chamar, ver se tu consegue pedir para participar comigo. Te mandei o convite. Conseguiu, André? Oi, pessoal. Só um pouquinho, tá? Estamos chamando aqui a Andréia. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Boa noite. A gente ficou conversando antes e aí a gente literalmente não fez o teste. Exatamente. Carol, é um prazer conversar contigo como sempre. Já falei que eu tenho saudade do teu sotaque, mas deixa eu falar isso para o público também. Eu gosto desse sotaquinho gostoso do Mané da Ilha. E saudade enorme de você. Que bom, querida. Eu também estava morrendo de saudade, né? Então, bem-vinda à nossa quarta live. Lá vem o RH. Essas lives, elas, na verdade, o Lá Vem o RH começou como episódio da Enlist, com o objetivo de a gente compartilhar um pouquinho as experiências práticas do RH, contar cases, coisas engraçadas e compartilhar experiências mesmo, né? Então, começou com os episódios, a gente já fez aí uns vídeos no YouTube. E agora, né, com essa pandemia que a gente não consegue conversar mais presencialmente com algumas pessoas, então transformamos em lives. O Lá Vem o RH para compartilhar experiências sobre o RH e sobre as nossas ações. Então, muito obrigada pelo convite, né, André? É um prazer enorme, né? Falando um pouquinho, vou me apresentar e vou falar um pouquinho da nossa relação aí, eu e a Andréia. Bom, bem-vindos a todos, né? Boa noite. Eu sou a Carol, sou responsável pela área comercial da Enlist. Trabalho no RH há bastante tempo, a gente fala aí alguns bons anos, né? Para não entregar a idade, mas compartilhamos bastante aí da nossa experiência com RH há bastante tempo. A Enlist é uma plataforma de recrutamento e seleção que tem como objetivo trazer candidatos engajados ao processo, porque temos bastante etapas personalizadas e nesse momento tem sido muito legal para as empresas que têm essa demanda de fazer o processo todo online, né, pela pandemia, aplicar testes, vídeos e entrevistas. Então, temos ajudado bastante algumas empresas e alguns cases de sucesso. Então, agradeço a todos, né, e André, de novo, aí pela participação. E aí, a nossa convidada super especial é a Andréia. Nós nos conhecemos em uma das startups que a Andréia trabalhou aqui em Floripa.
já faz alguns anos, né, Andréia? Compartilhamos aí experiências de recrutamento e seleção. E hoje a Andréia, diretora de gestão de pessoas da Get Ninjas, está em São Paulo. E aí ela vai compartilhar um pouquinho conosco quais foram as ações, conta um pouquinho da empresa, se apresenta, Andréia, né? E aí a gente começa o nosso bate-papo. E o pessoal que quiser fazer pergunta, vão colocando. Eu vou tentar anotar aqui para a gente ir perguntando ao longo da live, tá bom? Carol, obrigada pelo convite. Então, sim, eu e a Carol nos conhecemos há quase 5 anos, quando ela me ajudou a entrar aí no ramo de tecnologia, auxiliando na parte de recrutamento e seleção. E depois de 4 anos, eu decidi que era hora de me desafiar novamente. E foi quando eu comecei o desafio no Get Ninjas. O Get Ninjas é uma plataforma de serviços. Eu sei que isso não é um glamour falar, mas nós somos uma grande lista amarela em forma de versão digital. Então, a gente conecta quem precisa com quem sabe fazer, com todos os tipos de serviço. As pessoas vêm para a gente achando que a gente é só reparos e babá e diarista, mas não. Tem psicólogo, tem personal trainer, tem nutricionista. A gama, nós temos hoje mais de 200 categorias. E sendo uma empresa de TI, nós temos um público bem bacana. Eu digo que o público de TI é um público um pouquinho diferenciado, um público exigente. Então, fazer toda essa transição às pressas, eu sei que o papo ela vem o RH já há 45 dias de Covid, mas o Get Ninja se adiantou. Nós somos uma das primeiras empresas a começar com um trabalho 100% home office. Então, nós estamos home office desde o dia 16 de março. Nós estamos completando aí 60 dias de trabalho de casa. Uma das coisas que eu queria trazer para a conversa, Carol, que não está claro para as pessoas e que a gente tem batido nessa tecla bastante, é que existe uma grande diferença e as empresas vão ter que se adaptar a isso. Então, nós temos empresas que têm home office, ou seja, traduzindo do inglês é errado até falar home office, é work from home, trabalhar de casa, trabalhar remotamente, que são pessoas que trabalham em qualquer lugar do mundo para a empresa. E também existe o trabalho de PJ, que são projetos, algum tipo de projeto que são realizados por pessoas terceirizadas. E eu acredito que a pandemia veio, de certa forma, adiantar tudo isso. Nós, empresas, já estávamos caminhando para esse mundo virtual, com essas ferramentas, mas a gente teve que correr. A gente não pôde mais caminhar. Literalmente, a gente não engatinhou, a gente nasceu, não engatinhou e começou a caminhar diretamente. Então, eu acho que a parte mais difícil, que seria a parte de estrutura, a parte de TI, nós já estávamos preparados, porque nós já trabalhávamos com notebooks. Então, isso para nós foi uma transição super simples. Não foi dolorido, a nossa galera estava preparada. Nós já trabalhávamos com uma equipe que fazia home office uma vez por semana, mas a gente teve que pegar tudo isso e dizer, olha, a partir de amanhã não tem mais ninguém no escritório, tá proibida a entrada, ninguém mais entra, todo mundo trabalha de casa. E assim foram surgindo as ideias. Um pouco olhando para o mercado, mas a maior parte delas ouvindo as pessoas. Eu acredito, né, que o Lá Vem RH é legal, porque sempre a gente foi associado, putz, guardião da cultura, coisa ruim, os caras das regras, os caras da folha, os caras do cartão ponto. E nós somos muito mais que isso. E eu acredito que o Covid tem mostrado isso para as pessoas. Porque desde pensar em entregar uma cadeira, e a gente fez isso, a gente chegou em casa e, putz, estou sentada na cadeira da minha mesa, seria bem diferente da cadeira que eu tenho no escritório. Então, por que não disponibilizar isso para as pessoas em casa? Levanta a mão quem quer, a gente vai mandar de Uber aí. Então, foi isso que a gente foi fazendo. Cara, tinha um monte de gente com VR. Mas quem está usando VR se os restaurantes estão fechados? Não é? Então, a gente vem criando, eu acho que isso tem ficado mais visível, essa empatia com as pessoas. Porque não é uma receita pronta, não é uma receita de bolo. E eu acho que ouvir o público tem sido a nossa maior conquista. Eu sempre falo que as áreas de UX, de User Experience, a área de Customer Experience, a área de Design, o marketing, ouve muito público. E a área de humanas tem que aprender com essas áreas e trazer isso para dentro da área de humanas. Os nossos maiores clientes são internos. São as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida deles?
E se a gente pode, por que não fazer? Então, atualmente, Carol, a gente está desenvolvendo um formulário e eu gosto de brincar que a minha equipe, eu tenho uma equipe foda que me puxa para baixo, porque eu sou balão, se me deixar eu vou, né? Então, de vez em quando, elas vêm com um pezinho, poxa, Andréia, vamos executar, vamos fazer as coisas, eu sei que a ideia tá legal, mas vamos sair fazendo também. Então, a gente estava criando um formulário, fazia umas 2, 3 semanas que eu estava com aquilo na minha cabeça. E faz 2 dias que eu sentei e fiz, e a galera tem me ajudado a revisar, e falaram, nossa, tá bem completo, você tá abordando várias coisas. Porque eu acredito muito, Carol, que o futuro vai ser cocriado. Eu acho que foram-se os tempos em que sentava numa mesa grande, 12, 15 pessoas num cargo de diretoria e decidiam o futuro da empresa. Eu acredito muito em cocriação, em coparticipação, em criar as coisas ouvindo as pessoas. Porque quais são as necessidades delas? Quais são os problemas que nós, como humanas, queremos resolver? Então é isso, a gente tem criado as coisas para ouvir mais as pessoas. E é legal. Eu tô em casa agora, eu fugi de São Paulo. Gente, fugi de São Paulo, voltei para o sul, para o interior, junto com a minha família, porque, né, eu não queria estar no centro da epidemia. E é legal porque você vai analisando comportamentos e eu venho de uma família de professores. E é muito engraçado porque você vê finalmente os pais se preocupando com o que os filhos têm que entregar. Você vê as pessoas retomando coisas tão importantes no dia a dia que tinham sido deixado de lado. Então, quando a gente ouve as pessoas, será que todo mundo quer trabalhar 8 horas por dia? Ou as pessoas preferem trabalhar 6 e ter um salário reduzido e morar no interior? Será que todas as pessoas querem ir para o escritório sempre? Claro, Carol, faz falta. Quem estuda humanas e sabe que somos seres sociais e seres que se relacionam e que precisam de um abraço, dessa troca de calor, entendem que faz toda a diferença, sim, comemorar as coisas juntos, fazer happy hour virtual. Não substitui o happy hour em que você dá um abraço no colega, que você dá risada, que alguém te leva para casa porque você bebeu todas, ou que alguém manda você ficar quieto porque você está falando demais. Mas eu acredito muito nas mudanças que virão, que as pessoas vão fazer uma parte muito grande da construção dessa mudança, e as empresas que não se adaptarem, não estiverem abertas a ouvir os seus próprios colaboradores, não vão conseguir reter essa galera de talento. E te falo, se já é difícil contratar pessoas de tecnologia, de produtos, de design, de atendimento ao cliente, porque é uma área muito sensível, é a linha de frente das empresas, as empresas vão estar ferradas, elas vão precisar ouvir mais e ter mais empatia com as pessoas. É verdade, André. É tudo que. Bom, assino embaixo, né, tudo que tu falou, porque a gente compartilha muito dessas ideias e aqui a gente vê as transformações. Ontem, dali uma notícia que eu compartilhei hoje falando que as empresas tradicionais estão contratando essas pessoas que saindo de startups. Por quê? Porque precisam fazer a transformação digital, ao mesmo tempo Magazine Luiza Grande cresceu muito nessa pandemia, enquanto outros estão desesperados nesse momento porque não sabem o que fazer, enquanto algumas já estavam um pouco mais acelerados, né? Então, assim, é uma transformação que envolve todos os momentos da empresa. É um momento de transformação digital, é o momento que a empresa olha interno para os seus colaboradores, mas olha para o mercado e que ela entende que vai ser uma mudança. Eu conversei com um cliente que ele falou, não, Carol, mas deixa passar a pandemia, a gente conversa. Eu pensei, mas não vai passar agora. Não vai passar. Não vai. É o que vai passar. Meu Deus, o momento das pessoas doentes, né? Essas ações, não tem transporte, né? Tem algumas informações que o governo, a prefeitura estão fazendo para ajudar, para amenizar, os hospitais tendo tempo para se preparar para receber, mas nós temos que aprender a conviver. O mercado tem que andar, as coisas têm que andar, a economia tem que girar, a gente tem que continuar trabalhando. Então, não tem como postergar algumas decisões, algumas atividades, né, que poderiam continuar em prol dos seus colaboradores, né, mais do que nunca, adaptando, como você falou, adaptando, né, uma necessidade de um VR para um VA, uma necessidade de uma cesta básica em vez de um VR, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa,
né? O que que a gente pode fazer? E aí, pensando assim, só para entender, quantos funcionários hoje vocês têm, Andréia, a empresa como um todo? E pensando, né, nessas ações legais, agora compartilhar, qual foi o maior desafio, né? Ir para o trabalho em casa, trabalhar home office, disponibilizar a estrutura, foi algo que vocês já fizeram como uma prática legal. Mas o que que se deparou assim, nossa, isso foi muito difícil, a gente penou e a gente conseguiu se reorganizar para fazer? Então, recentemente, Carol, a gente percebeu que as ações que nós estávamos fazendo não tinham o engajamento que a gente gostaria que tivesse. Então, a gente selecionou algumas pessoas da empresa, algumas com menos tempo, outras com mais tempo, e nós ouvimos o que elas tinham para falar para a gente. E, essencialmente, o retorno que a gente teve foi, a gente queria que mais horas no dia. A gente quer fazer o trabalho, porque é diferente trabalhar em casa. Nem todo mundo tem uma estrutura, um escritório ou um lugar onde não possa ser interrompido. Por exemplo, hoje eu mesmo para fazer a live. Mãe, coloca o celular no silencioso. Gui, vai lá no seu quarto, porque eu vou estar ao vivo. Então, eu posso fazer isso, mas e quem tem crianças dentro de casa, né? E quem é mãe? E quem é pai? E quem tem vizinho com cachorro latindo? Então, a nossa atenção, ela está sendo dividida constantemente, o tempo inteiro, E, e as pessoas têm sentido a necessidade de focar mais, até pelas interrupções que elas têm dentro de casa. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, que 47% das empresas vão continuar trabalhando o modelo home office porque deu muito certo. Qual foi a maior dificuldade nossa com relação a isso, Carol? Foi os sentimentos de solidão, foram os sentimentos de... Nós temos uma ferramenta interna que é um termômetro que avalia o nosso clima. E nessa ferramenta interna, uma das notas que despencou foi bem-estar. Então, a gente foi entender com as pessoas o que estava acontecendo e elas trouxeram para a gente que elas estavam sentindo a necessidade de que a gente trouxesse um psicólogo, um tarólogo, um nutricionista, um personal trainer, mesmo que online. Então, o que você se depara? Que as pessoas estão prontas, sim, para dar o sangue, para trabalhar de casa, ao mesmo tempo elas têm essa necessidade de se sentirem cuidadas, de se sentirem olhadas, de se sentirem parte da empresa, mesmo estando longe. E eu acho que o maior desafio hoje é esse. Como você faz as pessoas se sentirem parte do que você está criando estando longe? Como você cria vínculos estando longe? Porque é difícil. Porque além do trabalho, são N coisas. São as nossas redes sociais. É aquele livro que está empoeirado na cabeceira da cama que a gente quer ler. É aquele artigo no Google que você quer interagir. É aquele brinquedo novo que o Facebook acabou de lançar e você não vê a hora, né? Um Candy Crush da vida. De se atualizar e não ficar para trás. Então, eu acho que o maior desafio é como é que você acomoda as necessidades pessoais de cada um dentro disso tudo. Como é que você faz as pessoas se autogerenciarem, além de se autogerenciar, priorizarem o que elas precisam priorizar quando já é difícil alguém te ajudando a fazer isso no escritório. Então, eu acho que a parte mais difícil está sendo a gente realmente está tendo que conhecer as pessoas de uma maneira individual. As empresas que forem enormes e tentarem fazer isso de uma forma coletiva e tratar todas as pessoas como se elas fossem iguais, não vão obter sucesso. Carol, posso só mandar um beijo? Eu sei que eu sou diretora de pessoas da Get Ninjas e eu amo essa empresa, mas tem uma galera da HostGator que está entrando que eu queria mandar um beijão. Gente, estou vendo vocês entrando, estou vendo os coraçõezinhos. Um beijo enorme para vocês, uma saudade imensa. Que são, né, meus pimpolhos, são pessoas que eu contratei também, que eu tenho muito carinho. Eu acho que é isso, Carol, sabe? Né? O carinho e o coração, né? Sempre Exato. vai ter. Onde a gente vai, a gente leva as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso não Elas tem... marcam, né? São pessoas que você contratou, que você viu crescer, que você viu se transformar de
de um assistente para um analista, para uma supervisora, são pessoas que você traz de fora, de Joinville, de São Paulo. Então, eu vi uma galera aí, Diego, Vitor, a Jana, a Emily. Gente, um beijão enorme. A Larissa, um beijão enorme para vocês. Desculpa, Carol, mas você sabe que eu quebro o protocolo e eu faço isso, né? A Lorelai também. Não, não tem problema. A gente já se conhece bastante tempo, né? Ah, legal, André. Achei muito legal essa tua colocação ali sobre entender o individual, não só o coletivo, né? Algumas realmente empresas grandes precisam fazer as suas coletivas. A gente viu que algumas empresas contaram que algumas ações de que os próprios presidentes, CEOs participaram, estão presentes, né? Fazendo reuniões com todo mundo e às vezes no dia a dia eles não conseguem. Então, tem assim essa demanda que aproximou, a gente comentou que aproximou a casa das pessoas, o quanto a gente consegue também entender um pouquinho o cantinho, o momento de cada um, como você falou, você pode trabalhar hoje mais perto da sua família, né? Provavelmente tem muitas pessoas que moram muito longe e que não conseguem viajar num fim de semana para ver a família, mas que agora estão conseguindo ficar mais tempo. Então, a gente sempre tenta trazer o lado positivo das coisas, né? Não é um momento fácil, não é um momento bom para muitas empresas, muitas se reorganizaram, quantas medidas provisórias aí o governo, né, sugeriu para que as empresas pudessem sobreviver e se reorganizarem, né? Mas pessoas são os nossos maiores bens aí nas empresas. Então, como fazer com que elas continuem produzindo, né, entendendo, como você falou, as necessidades individuais de cada um, para continuar fazendo com que a empresa continue crescendo, produtiva, né? E ontem está tendo uma semana aqui de um evento e também o pessoal de fundo de investimento compartilhou que numa startup eles criaram aí 3, 4 possíveis cenários, né? E o cenário do melhor para o pior. E aí, quando eles viram que conseguiram chegar no melhor cenário, o próprio dono da empresa foi na Páscoa, na casa de cada um dos seus colaboradores, entregou um chocolate e disse: estamos juntos no mesmo barco, né? Não vai afundar e a gente está junto. Então, às vezes a gente não pararia para pensar que alguém iria pessoalmente fazer isso. Então, a emoção, o compartilhamento, o sentimento de ajuda acaba sendo bastante forte, né, em muitas empresas e muitas pessoas. Isso é muito legal, né? É a hora agora de a gente envolver mais ainda os nossos colaboradores com a empresa e ver quem são as pessoas engajadas, né, André? Então... Exato. E, Carol, a gente fez algumas ações de aproximação. Por quê? Porque é tão bom se sentir amado, é tão bom se sentir lembrado, é tão bom ver que as pequenas coisas fazem a diferença. Às vezes é o gesto. Então, logo que começou o Covid, a Covid, nós mandamos para a casa dos nossos colaboradores máscaras, álcool gel, as cadeiras. Mas quando a gente mandou a máscara e o álcool gel, isso já faz quase 2 meses, nunca. E eu tenho um orgulho enorme de trabalhar em empresas assim. Nunca me foi questionado, Andréia, qual é o custo disso? Porque são sempre 2 endereços, né? Então, são sempre 2 entregas. E a galera que recebeu máscara, e é esse o retorno do trabalho que não tem preço e que nos dá orgulho. É quando as pessoas compartilham. Então, todos os meses, nós comemorávamos com bolo, com uma celebração, os aniversariantes. A gente mandou fazer um cartão que vem com vela, que vem com bolo, que vem com... E pediu para entregar. Então, no aniversário da pessoa, chega o cartão para ela. Por que deixar de fazer essas coisas mesmo estando remoto? Por que a gente perde isso? Não tem que perder isso. Porque eu acho que essa diferença, essa essência que as pessoas procuram hoje em dia. Meu cachorro veio dizer oi aqui. Então, assim, o que a gente tem feito bastante é colocar no formulário para que as pessoas falem para a gente como que a gente constrói isso. Como é que a gente tem feito para se manter na mesma página. Carol, para as empresas que ainda não tiverem, porque eu sei que tem empresas de varejo, que tem empresas de outros lugares, implantem agilidade. A área de agilidade tem o poder de transformar a cultura de uma organização. Então, todas as ferramentas de acompanhamento, toda essa história de post-it na parede funciona.
ela funciona e faz diferença. E tem tantas ferramentas online para as empresas que não sabem que estão fazendo a diferença. Aqui na Get, a gente facilita as coisas através do Slack, que é o canal de comunicação oficial. A gente usa o Trello. A gente está olhando para olhar o Kanbanize, que é uma outra ferramenta de Kanban online, porque agora não tem mais como colar post-it na parede, então a gente está mudando a forma de fazer as coisas. E o nosso próximo passo, por ser uma empresa, ser uma startup e ser uma empresa que está consolidando ainda sua missão, sua visão, seus valores, é criar as nossas competências. E a gente estava conversando isso na nossa daily. A gente tem uma daily todos os dias, sagrado, 11 horas da manhã, e a gente conversou sobre isso. Por que a gente não envolve as pessoas? Por que é o RH? Por que é a área de pessoas e cultura que tem que definir isso? As pessoas têm que dizer pra gente. Então, a gente está olhando nuvens de palavra, está olhando esses post-its online para fazer com que as pessoas participem. E, de novo, qual é o nosso maior desafio? Procurar alternativas. Tem tanta tecnologia por aí que a gente não sabe que existe. Fosse. Para as pessoas que são da área de pessoas e cultura, aprendam inglês. Olhem lá para fora, porque tem tanta coisa lá fora que a gente não tem aqui, que quando você começa a procurar, é um mundo de coisas. A área de pessoas e cultura vai ter que se transformar numa grande área de sucesso do cliente, numa grande área de experiência do usuário, e vai ter que trabalhar, sim, seu público interno, e vai ter que trazer pessoas cada vez mais alinhadas com essa cultura. E outra coisa que a gente tem visto também nas nossas lives cara, todo mundo de moletom, descabelado. Não descabelado no sentido levantei, tô toda descabelada, mas menos preocupado com o que os outros vão pensar de mim. E de certa forma isso faz tão bem, porque tu entra numa live, tá todo mundo igual. Tem ninguém diferente de você lá. E é bacana, esses dias a gente entrou numa, estavam todos os líderes e um deles falou: nossa, hein? Tá todo mundo bonito nessa reunião hoje. E a gente, na outra reunião, a gente fez uma pegadinha. E quando eu falo de novo, cara, tem tanta coisa que dá para fazer remoto, a gente fez uma pegadinha com o nosso CEO. Ele falou alguma coisa, ele tava com uma coroa de uma rede de fast food segurando a franja para ele, porque ele não pode ir no cabeleireiro, em São Paulo é proibido, então ele tava com uma coroa dessa de fast food segurando a franja. Aí a gente combinou, e é isso, né? A nossa diretora de comunicação teve uma sacada. Ela disse: gente, na próxima reunião, todo mundo entra com chapéu, mas a gente vai levar a reunião a sério. Então, todo mundo entrou de chapéu, tava cada um com chapéu diferente. Aí você vê como as pessoas são diferentes. Ele entrou, ele não falou absolutamente nada até alguém começar a dar risada. Ó, tem um dos diretores aí dando risada. Porque foi muito legal. Então é isso. Como que a gente enxerga o ser humano como um outro ser humano? Não como um número, não como um KPI, não como uma pessoa sem sentimento. Qual é a sacada que eu posso... Qual é o gift work? Qual é o momento que eu posso providenciar por aquela pessoa? E eu sou muito disso. Às vezes as pessoas me falam: mas André, você não trata todo mundo igual. Isso aqui não dá. As pessoas não são iguais. Às vezes elas se encontram comigo e falam alguma coisa e eu tiro aquilo da cartola 6 meses depois. E é isso, eu acho que a gente tem que olhar mais para o ser humano como ser humano e fazer com que as pessoas se olhem mais para dentro, né? A gente se olha no espelho todo dia, a gente vê o nosso externo todo dia. Quantas vezes a gente para olhar no espelho interno, no espelho de dentro, para se autoconhecer, para parar para ler uma coisa que a gente gosta, para colocar uma maquiagem para ficar em casa, para tomar aquele café gostoso, quentinho. Não sei se vocês gostam de café, eu amo café. Então, por que a gente não se... Como é que eu digo? Por que a gente não se permite isso? Por que as empresas não têm permitido isso? As pessoas não vão... Aí, assim, alguém me perguntou um dia, até acho, não sei se não foi, o meu irmão é empresário, eu converso muito com ele, eu tenho essas trocas com ele, ele está assistindo também, e ele falou assim: André, mas qual é o custo disso? A minha resposta para ele foi: qual é o custo de não fazer? Porque tem coisas que a gente não consegue medir, e felicidade é uma delas. Não. E medir as pessoas engajadas, produtivas e alinhadas com a empresa,
fazendo melhor, nem sempre a gente consegue medir. Claro, é clichê, né? Mas as pessoas felizes trabalham mais, fazer o que gosta faz com que a gente trabalhe mais, brilhar o olho num dia desafiador de receber notícias ruins, mas achar uma notícia boa e desafiar, né? Então, a gente tem muito da tendência do trazer aquilo e escutar a mídia negativa, e Covid, pessoas e doentes, barará, barará. Mas aí a gente olha quantas coisas boas mudaram, quantas coisas que a gente pode aproximar, quantas coisas que a gente para pensar. Então, o Dia das Mães, a Enlist fez um vídeo lindo para mim e para a Rose, que eram as duas mães, todo mundo desejando um feliz Dia das Mães, com uma mensagem que a hora que eu recebi pelo WhatsApp eu me matei de chorar, né? No sábado, eu saí, comprei uma florzinha para minhas cunhadas, para a sogra do meu irmão, que eu convivo bastante, a minha madrinha, passei na casa, deixei no carro um beijinho de uma florzinha de Dia das Mães, que, sei lá, no dia a dia a gente acha que a gente vai ver a pessoa, a gente acaba não fazendo. Então, que isso faz com que a gente pense nessa aproximação, que não é uma aproximação física, mas é uma aproximação de carinho, é uma aproximação de amor que a gente tem com as pessoas e com os nossos colaboradores também, né? Com as pessoas que a gente se preocupa em olhar, como você falou, quem é sozinho, quem é mãe. Hoje eu também estava na reunião e veio no meio para minha filha, mamãe, abrir a porta, ainda bem que também era alguém conhecido, que deu risada, e aí ela, oi, ela tem 1 ano e 7 meses, oi, ela dá oi para todo mundo, e faz parte, agora ela faz parte do trabalho, do dia a dia, e não tem como, né? Então a gente acaba engajando mais, né? E assim a gente vai mantendo a felicidade, o engajamento, né? E trazendo esses retornos para as empresas. E deixa eu te perguntar, Carol, mais... posso só pegar um gancho, se eu puder te Pode. interromper? Alguém escreveu aqui afeto. E é isso, eu comparo muito as relações de trabalho com as relações familiares. Por quê? Aonde a gente se sente mais confortável. E eu sei que isso não é 100%, está claro para mim, são relações diferentes, mas qual são o nosso porto seguro, geralmente? Nossa família, nosso pai, nossa mãe, aqueles amigos que a gente escolhe realmente para ser família. Então eu vejo muito uma relação de troca, né? O que eu dou para você, não que eu espere em retorno, mas as pessoas dão um jeito de retornar para a gente. Então, quero mandar um beijão para a galera que está entrando aí também. O Raulino, eu vi que o Raulino entrou, eu vi que a Sheila entrou, eu vi que várias pessoas, a Graziella entrou, tem uma galera ali entrando, e eu amo essa galera, então, oi, pessoal! E qual foi o momento mais marcante, né, de vocês, assim, marcante, emocionante, ou triste, ou desafiador, assim, até pensando aí que provavelmente também tem bastante RH aí assistindo e que a gente pode ajudar a compartilhar alguma ação, algum momento que passou e que poderia ajudar, enfim. Então, Carol, semana passada, não, semana retrasada, no dia 29 de abril, a gente fez o nosso checkpoint. O nosso checkpoint também faz parte das cerimônias de retros, das metodologias ágeis. E ele foi um momento muito emotivo e que a gente estava precisando. Então, eu diria que para mim, eu até não quero me emocionar, eu não sei. Eu acho que aquele dia eu me senti muito iluminada, porque geralmente eu peço para minha equipe falar. Olha, vocês entregaram, né? Eu sou só um catalisador, vocês entregam. Eu estou aqui ajudando vocês, tirando as barreiras da frente de vocês para que vocês consigam, junto comigo, construir essa área. Mas aquele dia, a gente teve a daily de manhã, eu falei, elas me perguntaram, quem vai falar hoje, Andréia? Eu vou dizer, hoje quem vai falar sou eu. Porque eu tava sentindo que aquele momento eu tinha que falar para as pessoas. E foi muito legal. E Carol me emocionou, porque o CEO da empresa, que é uma pessoa de exatas, engenheiro de computação, ele fez uma lista do que a galera escreveu e ele me mandou e disse, nossa, Andréia, que trabalho bem realizado. E, de novo, isso não tem preço. Eu acho que essas conexões não têm preço. Eu acho que você pensar no outro como o outro, que ele está tendo as mesmas dificuldades que você e às vezes ele vê de uma maneira mais difícil do que você, ou ele tem uma dificuldade maior do que você de lidar com essa situação, é que eu acho que faz a diferença. Eu acho que as empresas estão abrindo o olho para isso. Elas estão permitindo com que as pessoas tenham mais escolhas. Mas, de novo, se eu tivesse que escolher um momento de luz, um momento de
de ápice foi esse momento onde 100% da empresa, 100% da empresa participou de uma live e no final fiz perguntas para 3 pessoas diferentes, uma com uma dos mais tempo de casa, a outra foi com uma pessoa que tinha recém entrado e a gente fez um onboarding. Essa é outra coisa legal para falar para os RHs que estão ao vivo. Entrou e uma pessoa que estava há algum tempo na empresa e a percepção que eles tiveram foi tão legal, eles trouxeram coisas diferentes para a gente. E isso foi uma das coisas que a gente teve que adaptar da noite para o dia. Porque a gente tinha o onboarding para fazer, nós contratamos uma galera, tinha 10 pessoas para começar, e a gente pensou, fudeu, nós não temos nada preparado. E a gente saiu correndo e foi um trabalho de equipe mesmo. Pega o que já tem, vamos ver o que as empresas estão fazendo, vamos fazer benchmark. E de uma nota 5, a gente recebeu 4,6. E desses 4,6, a única reclamação foi: nós queríamos ter conhecido vocês ao vivo, porque essa recepção foi muito calorosa. A gente preparou os kits, mandou via log para as casas dos colaboradores, computador já todo identificado, com e-mail, com uma cartinha escrita à mão de boas-vindas com o nome da pessoa. Então foi muito legal. Mas, de novo, por trás de tudo isso, Carol, tem outras pessoas, a gente ouve, a gente vê o que elas fazem nas redes sociais, e todo esse carinho que elas dão pra gente, a gente devolve de alguma forma. Que legal. Nossa, isso não tem preço. Realmente, essa emoção, essa troca e o que vocês fizeram para engajar não tem preço, né? E falando, né, um pouquinho tanto do onboarding, mas quais outras soluções vocês tiveram que se adaptar rapidamente? E aí, quais serão os próximos passos, Andréia? Sei que São Paulo aí, não sei como é que vai ficar ainda o lockdown. Se vocês estão preparando para ficar trabalhando home office mais tempo, e até falar um pouquinho de projetos do RH. O que parou, o que continuou. Então, né, falar um pouquinho agora, contribuir para frente. Vamos lá. O que a gente parou, Carol? A gente parou com recrutamento e seleção por enquanto. Graças a Deus, o nosso turnover está controlado. A gente, mesmo tendo uma redução de 20% de salário, uma puta de uma galera engajada mesmo. Então, o nosso turnover estancou e a gente teve que parar com o recrutamento. Por quê? Pelo futuro incerto, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a receita. Nós tivemos aí uma queda de 30% nas primeiras semanas de receita. E nós somos uma empresa pequena. Então, a gente teve que parar com as contratações. Outra coisa que a gente teve que se adaptar rapidamente, além do onboarding, a gente fez esse termômetro interno e a gente fez através... A gente não tinha dinheiro para fazer, né? Porque a receita caindo, nós não sabemos o que ia acontecer com a economia. Então, a gente usou o próprio Get Ninjas, a plataforma do Get Ninjas, ela consegue ranquear os profissionais. Então, como não tem um custo efetivo para a gente, claro que tem custo, mas não tem um custo de dinheiro para a gente, assim, da nossa plataforma, das pessoas que gerenciam, mas que já está embutido no negócio, nós implantamos através da ferramenta a psicologia online. Hoje, nós temos, a média de mercado é 20%, nós temos 25% de adesão com a psicologia online, com os nossos próprios profissionais Get Ninjas. Então, essa foi uma das maiores solicitações na ferramenta de clima interno, e foi o que a gente providenciou para as pessoas. Outra coisa que tem aparecido, que vai fazer parte dos próximos passos, é questão postural. De novo, é engraçado, mas no escritório a gente já está acostumado com a galera de ginástica laboral, daquele meio maroto, daquela pessoa que bate no ombro e fala, ó, senta direito aí, amigão. Em casa a gente não tem isso, não tem uma mesa adequada, não tem o ângulo do monitor em 90 graus. Então, o que a gente pode fazer para tornar ainda mais confortável a estadia dos nossos colaboradores internos? E já vou engatar isso, Carol. Não tem previsão de volta. É agosto, é setembro, a gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai deixar todo mundo em casa até dezembro. A gente quer ser a primeira pessoa, a primeira empresa a voltar? Não. Nós queremos ver o que vai acontecer. Nós queremos garantir a saúde mental e o bem-estar dos nossos colaboradores. Porque, por mais que algumas pessoas não estejam no grupo de risco, elas podem ter uma mãe em casa. A minha mãe é diabética. A minha mãe
já tem 65 anos de idade. Então, eu quero me deslocar para o trabalho sabendo que eu posso trazer isso de casa para minha mãe. Então, os próximos passos são esse, Carol. A gente está construindo um formulário para ouvir o que as pessoas têm para dizer para a gente. E os próximos passos serão co-criados junto com elas. A gente não sabe. E a gente acredita que vai ser um pouquinho de uma pastelaria. Vai ser um pouquinho de o que você precisa, o que te faria feliz. Se você quer trabalhar de casa, você quer vir para o escritório, mas eu não acredito que a gente vá retornar. Pelo menos setembro, outubro, eu diria que vai até lá. Que legal. Bom saber, né? Deixar as pessoas segurança. Insegurança é sempre bom, né, Andréia? Acho que Exato. é um ponto positivo. Se a empresa consegue produzir, o negócio continua, né? Com certeza. Semana passada a gente falou com a Ionara da Casas d'Água e foi super legal, porque a Casas d'Água praticamente fechou 10 dias, 15 dias. É varejo, né? É varejo, e aí varejo tem que abrir, e aí as medidas que ela tomou e as ações que eles fizeram. Também foi emocionante, os diretores participando, eles ajudando com transporte, com alimentação. E aí foi muito legal, separaram, mapearam quem são as pessoas de risco, né, ou com familiares. Então, foi muito legal, porque a gente vê visões diferentes, a gente sabe que cada uma tem os seus desafios. Cada empresa tem um tamanho diferente, cada empresa tem uma realidade diferente. Com certeza, a realidade de São Paulo é diferente daqui de Florianópolis, não tem como, né? O deslocamento, o tempo, né? As pessoas ficam, então, com certeza, a qualidade de vida de algumas pessoas que estão mais perto da família, mais tempo, né? Para quem mora em São Paulo, que não fica 2, 3 horas, é de se levar em consideração, né? Então, tudo isso que a gente pode pensar, como você falou, palavra-chave, trabalhar as necessidades motivacionais, o que cada um precisa e o que cada um tem como motivação e como cada um consegue entregar melhor, né, a sua atividade. É muito legal. Eu não sei se daqui a pouquinho a gente já passou os 40 minutos, passou rápido, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu falo muito, Carol, eu falo muito. Imagina, não sei se alguém tem alguma pergunta específica para a Andréia. E aí, Andréia, né, enquanto alguém aí pensa em alguma pergunta, o que de dica que você pode passar para o RH? De soluções tecnológicas que você já colocou algumas? O que você viu de diferente aí no mercado que você pode compartilhar e ajudar aí o pessoal? Carol, são tantas ferramentas que aproximam. Tem o Slack, tem o Discord, tem o Teams, tem tantas coisas. A gente está fazendo uso 100% de todo o G Suite, de todas as ferramentas do Google. Então, tem Hangout, tem chat, tem toda a parte do Google Drive, que a gente compartilha tudo, faz tudo lá dentro. Então, é tudo on real time, né? Quando acontece, você já compartilha um documento, as pessoas já vão mexendo, você já deixa o seu comentário, você consegue ver as versões anteriores. A gente tem tentado também fazer... A gente fez uma noite, não teve tanto sucesso, mas vai fazer de novo. Uma noite de games. Por quê? Porque as pessoas interagem, é muito engraçado. Façam happy hour com a equipe de vocês. Comemorem pequenas entregas. Comemorem as derrotas também, porque quando a gente erra, a gente aprende uma maneira de fazer diferente as coisas. Então, por que não digo comemorar, mas vamos lá. Lascamos-se, mas vamos para a próxima, né? Vamos fazer diferente da próxima vez. O que a gente... A pergunta que a gente pode fazer é: o que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Carol, o que mais? E é isso, eu acho que se eu pudesse dar um único conselho, e quem sou eu para dar conselho, mas é algo que eu carrego no meu coração, ouçam. Ouçam as pessoas, porque são elas que têm o poder de fazer dar certo. Se elas não estiverem engajadas, e se elas não tiverem on board, se elas não estiverem de acordo, nada que você tentar fazer vai dar certo. Ouçam as pessoas de vocês, das empresas de vocês. Ai, ótimo, ótimo. Tem uma pergunta sobre o recrutamento, mas eu vou falar do comentário da Tamires ali, sabe quem é a Tami. Diz que a André mandou beijo para os pupilos e eu não mandei para os meus também, né? Então eu tenho que mandar para a Ana, para a Aline, para a Letícia, para o Nicolas, para a Júlia,
né? Ai, Júlia, beijo, Tami, beijo. Ó, que eu amo de paixão, né? Então, ó, viu? A Tamires é querida, né? São as pupilas também que, meu Deus, se não fossem elas, a gente estava, né? A Então, gente estava a pé, pelado na rua e sem telefone para ligar para ninguém, né? E, Carol, também quero aproveitar também para mandar um beijão. Tem uma galera de Xanxerê aqui, tem uma galera da minha terrinha assistindo, minha família. É a primeira vez que a minha família tem a oportunidade de acompanhar pouquinho do meu trabalho. Então, beijão para todo mundo que está aí, que veio prestigiar tanto a Carol quanto eu, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa, mas a gente aprende com os solavancos da vida. verdade, verdade. Sérgio perguntou sobre o recrutamento, né? 9 milhares de pessoas estão perdendo emprego. O que que a gente pode falar sobre isso, né? Então, a gente sabe que muitas empresas, sim, estão desligando. Eu tenho acompanhado as notícias de próprios CEOs das empresas, assim, ó, fazendo textos lindos, tristes, dizendo a dor difícil que é desligar, né? Muitas empresas que trabalham e que sofreram esse impacto grande, com certeza adotaram muitas medidas, férias, redução. Não só fácil, eu acredito que quando tomar a decisão de desligar, não é algo fácil. Muitas empresas, a gente fez uma pesquisa na Enlist para saber o que, que as empresas estão fazendo. Muitas congelaram recrutamento, estão contratando só para substituição, né? E o momento é cada candidato mapear essas empresas, né? E não sei como a gente falou da dica de quem trabalha com startup, que as empresas grandes, Magazine Luiza, Boticário e outras, estão contratando pessoas com experiência. Então, tem empresas grandes que continuam fazendo contratações, né? Então, claro, é manter o LinkedIn atualizado, é ficar antenado nas oportunidades que o mercado tem, antenado nessas empresas, ler bastante, né? Sempre tem notícia de empresas que estão contratando, supermercados, hospitais, serviços essenciais. Aproveitar para fazer cursos online. Exato. O OT lançou em parceria com a Activity alguns cursos na plataforma. Todo mundo tem que aproveitar agora para fazer cursos, educação à distância. Então, tem que se reinventar, né? Do mesmo jeito que as empresas estão se reinventando, nós também temos que aproveitar esse momento para ter mais conhecimentos e compartilhar, aproveitar que todo mundo está dando curso gratuito, que às vezes a gente não conseguiria fazer e que agora é possível, né? Livros, enfim, tem muito conhecimento sendo compartilhado diariamente, então tem que aproveitar para se demorar, né? Tem muita gente generosa fazendo workshop online, tem muita gente generosa. Eu sei, através da Josi, que teve alguns RHs, algumas recrutadoras que se juntaram e estão fazendo aconselhamento de carreira, porque com a pandemia, pessoas super qualificadas estão fazendo entrevista e não estão passando, e tem muito a ver com autoconfiança, e aquilo que você falou, se reinventar. Eu sempre falo para as pessoas, nunca pare de aprender. E uma das coisas que eu levo para minha vida é a empregabilidade. Se sua empresa quer você, todas vão querer. Agora, se você acredita que a sua empresa pode a qualquer momento não necessitar mais das suas habilidades, tá na hora de correr atrás e fazer alguma coisa. E, de novo, gente, tem várias empresas dando outras oportunidades. É aquela hora de repente abrir um negócio. Se você fala bem, se você tem bastante conhecimento, tem várias plataformas aí que você pode prestar seu serviço profissional, inclusive a Get Ninjas, né? Você pode dar palestras online, cobrar um valor irrisório para não... Porque o cérebro aprende de várias maneiras, mas a melhor maneira de aprender é praticando. Então, estude, pratique e compartilhe, porque assim o seu conhecimento fica consolidado. O conhecimento é nosso, ninguém tira, né? Ninguém tira. Ninguém Exato. tira. Uma última pergunta, André, que alguém colocou ali. Qual foi o maior aprendizado profissional nesse momento de pandemia? Que o trabalho remoto com certeza é produtivo. Quando as pessoas se dedicam e quando elas sabem engajar, ele com certeza é tão produtivo ou mais quanto trabalhar dentro do escritório. Porém, repito isso porque eu sou de pessoas, ele não substitui
o abraço, a energia e o calor humano que a gente transmite estando ao vivo. Ai, que bom. Com E certeza que eu esse consigo foi. sobreviver sem abraçar as pessoas. Isso também aprendi na pandemia, que eu adoro dar abraço nas pessoas. Então, A gente tem esse hábito, né? Mas, infelizmente, agora a gente não consegue, mas logo estaremos todos juntos aí, se Deus quiser, né, André? Morrendo de saudade de ti, que a gente não marcou nosso café antes de você ir embora. Agora, bora. quando você voltar, a gente vai com certeza Pode. marcar. Bom, Então, querida, agradeço de coração. Ó, já deu quase aí 1 hora de live, bastante tempo, todo mundo ficou, bastante gente ficou aí super engajado. Obrigada, querida, do fundo do meu coração. Sabes que eu te admiro muito, você é uma profissional maravilhosa, que eu morro de saudade. não. Conta com a gente, né? Estamos por aqui e muito obrigada por ter contribuído um pouco. E o pessoal, entre em contato conosco, com a Enlist, entre em contato com a Andréia. Com certeza. Ai, Mia, a Mi também falou, uma das minhas, não é minha pupila, né, Mi? Mas a gente manda beijo também para o time da Enlist todo que também tá vendo. Tá? Então, obrigada, querida. Um beijo grande. Um E beijo aí, enorme, gente. Obrigada pela presença e muito obrigada pelo convite, Carol. obrigada, querida. Um Tá beijo, de tchau. bicha. Qualquer coisa, estamos por aí. Um beijo. Tchau, tchau.